Quando um casal planeja ter um filho, ele espera que essa gestação dure aqueles 9 meses, que o bebê nasça com bom peso, geralmente bebês grandes, gordos, rosados, com choro forte. É o chamado bebê imaginário, é o que todo pai, toda mãe espera durante a gestação toda. E o que acontece muitas vezes é uma frustração, porque nasce um bebê prematuro, normalmente de muito baixo peso, que não tem aquele choro forte, não está preparado para essa fase extrauterina e tem dificuldade e precisa do tratamento intensivo. Em necessitando da UTI neonatal, esses bebês vão precisar ficar numa unidade, chamada unidade terciária, para conseguir ajudá-los a enfrentar esse desafio que é a imaturidade, consequentemente com insuficiência respiratória, alterações cardiovasculares, deficiência da imunidade das defesas orgânicas, impossibilidade de se alimentar por vias normais através da sucção, porque estão com sofrimento respiratório, porque tem alterações hemodinâmicas, alterações cardiovasculares que necessitam desse tratamento intensivo. A grande maioria das necessidades de uma internação em UTI neonatal, a principal é a prematuridade e o neném de muito baixo peso. Ele pode até ter uma respiração ok, não precisar de oxigênio, mas ele tem um muito baixo peso. Muitas vezes a criança tem a chamada insuficiência respiratória pela imaturidade do pulmão. Essa imaturidade pode ser leve, a criança precisando apenas uma atmosfera maior de oxigênio, ou muitas vezes uma insuficiência respiratória muito mais severa. Algumas vezes os bebês apresentam a chamada icterícia, que é muito comum até nos bebês maiores, o bebezinho fica amarelinho, e essa icterícia colore os órgãos internos também. Então não é só uma questão estética, é uma questão de saúde mesmo, porque a gente tem que proteger basicamente o sistema nervoso. Então eles precisam de fototerapias de alta intensidade, de alta radiância, para essa icterícia ser resolvida. Muitas vezes existem problemas maternos, tipo hipertensão, diabetes, que façam com que os bebês precisem de um outro tipo de tratamento. Alterações muitas vezes cirúrgicas, que fazem com que os bebês precisem ao nascimento serem transportados para a UTI neonatal. Normalmente, quando o bebê nasce e precisa da UTI neonatal, a primeira pergunta é: quanto tempo meu neném vai ficar internado na UTI? É claro que isso tudo depende da idade gestacional. Quanto menor a idade gestacional, maior será o tempo dessa necessidade de internação. Os nenéns de muito baixo peso também, eles precisam chegar ao peso próximo de 2,1 kg para eles estarem já conseguindo ter o reflexo de sucção, respiração e deglutição já aprimorados para terem alta. A grande maioria dos bebês não ficam internados meses a fio numa UTI neonatal. A grande maioria tem alta, às vezes numa primeira semana, uma segunda semana. Bom, ao dar entrada na UTI, os pais realmente se sentem muito inseguros, porque eles veem um monte de aparelhos, muita dificuldade de chegar até o bebê, e eles então são recebidos pela nossa equipe neonatal, que consta das enfermeiras, das auxiliares de enfermagem e dos médicos. Porque quando um bebê interna numa UTI neonatal, a primeira coisa que você quer saber quando que você vai levar o bebê para casa. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que tem que se manter a calma, tem que se confiar numa equipe que você não conhece, são pessoas estranhas, mas todos estão para te receber muito bem. As informações, você vai recebendo elas no dia a dia. Nós temos inclusive uma reunião de quinta-feira, geralmente na quinta-feira, em que a gente se reúne, eu e todos os pais que quiserem participar da reunião, e conversamos de modo bem informal de como está sendo a evolução dos bebês, as informações maiores em relação à evolução, aos problemas gerais em relação aos cuidados, em relação aos tratamentos. Temos também o serviço de psicologia, porque aqui a gente procura humanizar o tratamento neonatal. De que forma? Além da visita dos pais, nós temos a visita dos avós, a visita dos irmãozinhos, e é claro que precisa antes passar por uma entrevista com o psicólogo para haver um preparo
para receber essa família. Então aqui o nosso cliente não é só o bebê, o nosso cliente é a família toda, são os pais, são os avós, são os irmãos e, claro, os obstetras e pediatras que estão tomando conta e fizeram a sala de parto desse bebê. Numa UTI neonatal, esses bebês prematuros, como têm inúmeros problemas a serem resolvidos, eles são excessivamente manuseados do ponto de vista de exame clínico e coleta de exames. A presença dos pais é importante para fazer aquele estímulo sensorial que está faltando, que é o colo, é o toque, é a conversa ao pé do ouvido, chamando para a vida, falando que o neném está bem, que tolerou a dieta, que a respiração está melhorando. Parece uma besteira, mas isso é muito importante. Então a presença dos pais, a presença dos irmãos, a presença dos avós, isso cria o vínculo familiar. E isso faz com que depois essas crianças não tenham o problema de maus tratos também, né? Porque você já começa a fazer todo o vínculo já lá dentro da UTI e isso vai continuar a se perpetuar para o resto da vida. Outra pergunta, normalmente, que os pais têm é: meu bebê vai ser um bebê normal? Ele vai adquirir toda a funcionalidade motora, cognitiva de um bebê que nasceu com 38 e 40 semanas? Sim. Quando o bebê passa pela fase neonatal e não apresenta complicações severas de hemorragia intracraniana, de alterações hemodinâmicas importantes e respiratórias, com baixa oxigenação, e nós temos toda essa infraestrutura para fazer esse tratamento e evitar que isso aconteça, os bebês terão evolução normal. Ao passo que, ao chegar por volta de 1 ano de vida, ele já está praticamente igual àqueles bebês que nasceram a termo. Nós, desde 1985, nós já trabalhamos com esses bebês prematuros, bebês de alto risco. A grande maioria da equipe médica e de enfermagem já é aquela lá de 1985. É claro que nós tivemos aquisições e aqui é um centro de ensino também. Então a gente vai formando, a gente vai fazendo com que o funcionário que entra aqui, que ele tenha esse perfil de ter o cuidado com o bebê, de abraçar a família, de aprender e tratar o bebê adequadamente. Lá em 1985, nós começamos com o primeiro paciente. Hoje nós já temos mais de 13.500 crianças que já passaram por esse tratamento de alto risco. E essa família se sinta feliz porque aquele é o produto que ela esperava, aquele é o produto que ela tem, o bebê, o seu filho, e é ele que vai fazer a felicidade dessa família. E é muito prazeroso para nós médicos, toda a nossa equipe, receber esses pacientes depois de 10, 15, agora já quase de 30 anos, né? E a gente vendo que esse resultado realmente foi muito bom. Nós temos crianças que foram crianças e agora são adultos e são profissionais até da própria saúde, né? E outros, né? Então isso faz com que a gente se sinta muito feliz e é por isso que vocês devem vir nascer aqui na Perinatal.